Sim, todo mundo sabe que o Real Madrid jogou contra o Valência, o jogo que é sempre polêmico, sempre é maluquice, sempre é confusão. E o Vini Júnior jogou e foi expulso, simplesmente por um lance muito básico. E se liguem só no que o craque Neto falou alguns dias atrás sobre a qualidade do Vini Júnior, que não lhe faria titular na seleção, mas também há um tempo ele já falou sobre o Vini Júnior sofrer racismo sempre e há quanto tempo isso acontece. Mauro César falou sobre o jogo, grandes jornalistas analisaram esse jogaço entre Real Madrid e Valência. Então se liguem só até o final do vídeo. Quais são os grandes jogadores que jogam no futebol europeu que poderiam ser titular de uma seleção brasileira monstruosa? Me dá um nome. Só o Vini. Vinícius Júnior. É o Vini, que é o melhor do mundo. E vou falar uma coisa pra você. Sei não, hein? Vocês podem ficar até bravos comigo. Na minha seleção, ele não é titular. Na minha seleção, ele não é titular. Ele é o melhor jogador do mundo. Parabéns, foi eleito pela FIFA. Legal pra caramba, Veloso, eu volto pra você. Legal pra caramba. Mas pra mim, hoje, não é ele titular. Não é ele titular. Eu boto o Estevão do lado direito e boto o Luiz Henrique do lado esquerdo. E boto o Neymar vindo por dentro. Como centroavante falso, isso se o Neymar quiser jogar futebol. Veloso. Eu acho que a gente não pode ficar esperando e dependendo tanto assim do Neymar, não. Verdade. O Dorival tem que encontrar soluções porque ele tá lá pra isso, né? É o Estevão. Agora é o Estevão. Eu acho que até como tava se falando muito de Paquetá, o Rafinha, nesse momento, é uma solução. Verdade. Pelo menos tirou o Paquetá do time, deixou o Rafinha ali, que tá jogando assim no Barcelona por dentro. E provisoriamente, eu imagino, a gente tem uma solução. Mas, assim, o Dorival hoje, eu sei que às vezes tem compromissos, às vezes eu não sei o tamanho da autonomia que tem o treinador da seleção, eu não acredito que seja total, mas, enfim, ele tá lá com o cargo, né? É uma dúvida que a gente tem, né? Tem. Mas o que ele tem que fazer... De todos que passaram, né? Todos. Parece que tá ficando cada vez pior. De todos. Tá cada vez pior. Não, tá muito pior. Cada vez pior. Agora, o que eu acho é que como o Brasil está escasso de bons jogadores, ele não pode abrir mão de nenhum. Nenhum. Isso. Porque se você perder um, faz diferença. Vou fazer uma pergunta bem simples. Você levaria o Danilo ou o Vitor Reis para tentar modificar a forma de jogar, para pensar na Copa 2030? Não é 2026, não. O Danilo de novo, o Marquinhos de novo. Será que é isso mesmo que a gente quer? O que você pensa, meu querido maravilhoso Nicola? Acho que a gente precisa fazer uma renovação grande. Danilo não dá mais na seleção brasileira. Não dá, velho. O Alexandro, muita dificuldade. E a gente tem problemas crônicos em algumas posições. As duas laterais, para mim, são um enorme problema. Com exceção ao Neymar, não há ninguém que, na minha opinião, possa jogar com a camisa 10. Há falta de centroavante. A gente tem dificuldade em apontar alguém para ser o 9, até porque a 9 é super pesada na história da seleção brasileira. E em outras posições, como, por exemplo, para ponta, eu acho que a gente tem muitas alternativas. Vocês sabem o que esse menino tá passando, há quanto tempo que o Vinícius Júnior tá passando? Mas não é só o Vinícius Júnior. São todas as pessoas. Hoje, uma influenciadora, ela fala que o Hitler teve amor em fazer o que ele fez para 6 milhões de judeus morrerem. As pessoas, quando você vai na Alemanha, e eu gosto da Alemanha, você vai na Alemanha, todas as crianças são obrigadas a ir em campo de concentração para nunca mais fazer o que eles fizeram. O Vinícius Júnior, o que ele está passando, não é de agora. Não é de agora. Vocês acham mesmo que alguém fez alguma coisa por ele? Sem ser ele próprio? Então ele tem que parar, ele tem que brigar com a Liga. Real Madrid, expulsão de Vinícius Júnior, ofensas racistas, partido. Mais um jogo tenso entre Valência e Real Madrid, expulsão de Vinícius Júnior, ofensas racistas, partido de torcedores da equipe valenciana, ou seja, é um filme que se repete, é uma história que parece não ter fim, mesmo com a punição a torcedores racistas por episódios anteriores, continua o problema a ocorrer nos jogos do Real Madrid contra o Valência com a presença do brasileiro em campo. Dessa vez, a meu ver, uma expulsão exagerada, mas independentemente disso, o clima tenso e o ambiente racista persistem e os espanhóis não querem ou não conseguem resolver o problema. E isso pode impactar, em algum tempo, numa saída precoce do Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu vou explicar por quê. O contrato do Vinícius vai até meados de 2027. Ele já sofreu não foi nenhum assédio, mas foi um sinal dado pelos sauditas no ano passado, 2024, de que teriam interesse em contar com ele, com um jogador do auge, não só com jogadores veteranos, como vem fazendo já há algum tempo o futebol da Arábia Saudita. A gente sabe que o futebol saudita ele vai se fortalecendo nessa bolha, que é uma política de Estado, na verdade,
que é uma tentativa de mudar a imagem daquela nação perante o mundo por intermédio do futebol. Bons jogos, grandes jogadores e tudo mais. E outras ações. É o que chamam de sport washing. Ok. Então o Vinícius foi meio que sondado, né? Jogaram no noticiário. A Arábia Saudita quer levar o Vinícius, mas não foram para cima. E como é que isso foi entendido pelas pessoas que trabalham a carreira dele, pelo pessoal do entorno e até pelo Real Madrid? Esse foi um primeiro sinal. Em 2026, ou seja, daqui a 1 ano e meio, o contrato do Vinícius estará entrando no seu último ano, o contrato dele com o Real Madrid. E ele poderá assinar pré-contrato em mais 6 meses, com qualquer clube. Ou seja, quando faltar 1 ano para o final do contrato, é grande a possibilidade de o futebol saudita, aí sim, procurar o Real Madrid e fazer uma proposta pagando uma multa para que ele seja liberado imediatamente aos 26 anos recém-completados. Caso não libere, pode perder o jogador sem levar rigorosamente nada em mais 1 ano. E aí a escolha seria do Real Madrid. Mas claro, o jogador tem que concordar. E para convencer o Vinícius a deixar o maior clube do mundo, o Real Madrid, para jogar no futebol saudita, não basta dinheiro, é preciso algo mais. E o algo mais pode ser justamente a possibilidade de sair de um ambiente que lhe é hostil, cercado por racistas, que a Espanha não consegue dar jeito, não consegue conter. Então, vamos prestar atenção nisso tudo, porque o problema está, digamos assim, servindo para tornar menos complexa, melhor dizendo, a missão dos sauditas de convencer o Vinícius a aceitar uma proposta e jogar no futebol da Arábia Saudita. Fique atento, o tempo vai dizer. Não vai ser agora, provavelmente não será esse ano, mas esse ataque saudita na tentativa de tirar o Vinícius Júnior do futebol da Espanha, do Real Madrid, ele deverá acontecer provavelmente no ano que vem, em meio à Copa do Mundo ou perto da Copa do Mundo. E se as manifestações racistas contra ele continuarem, e parece que não vão ter fim, pelo menos é o que parece, infelizmente, ficará menos complicado ou ficará mais fácil para os sauditas convencerem o brasileiro a trocar o glamour e o poderio do Real Madrid pelos petrodólares do futebol da Arábia Saudita. E o Vinícius Júnior perde a cabeça. Levanta, vai com as duas mãos meio que dando um tapa, um soco, um empurrão no goleiro do Valência. O árbitro está acompanhando a jogada, não vê, e o Vinícius Júnior é expulso de jogo. Aliás, o Vinícius, que estava voltando de suspensão em La Liga, e ele estava suspenso por ter tomado 5 cartões amarelos, 4 por reclamação. E agora ele volta de uma suspensão e é expulso. A expulsão do Vini fez com que esse vídeo demorasse a sair, porque a gente estava esperando sair a súmula do jogo. E seria muito importante o que o Sotogrado, o árbitro da partida, colocaria na súmula da partida. E olha como que o futebol é cheio de burocracia hoje em dia. Se o árbitro tivesse expulsado o Vinícius pela ação que ele cometeu com a bola parada, sem o jogo estar em andamento, seria considerada agressão. O árbitro considerou que a jogada ainda estava em andamento, que a bola estava em jogo. Então é uma conduta violenta do Vinícius Júnior. E qual que é a diferença de conduta violenta e de agressão? Se fosse agressão, a punição mínima seriam 4 partidas e a máxima 12 para o Vini. Como é uma conduta violenta, são de 2 a 4 jogos, normalmente pega a pena mínima, né? A não ser que seja algo realmente muito grave. Eu acho que pelo que fez o Vinícius, 4 jogos seria realmente um absurdo. E aliás ele ficaria de fora de jogo de Copa do Rei, da Supercopa da Espanha. Pode ser que daqui a uma semana e pouco tenha o Real Madrid e Barcelona, se chegarem os dois à final da Supercopa, e o Vini não poderia jogar caso tivesse pegado 4 jogos. Se fosse até 3, ele paga na Liga. 4 ou mais, ele paga nas competições espanholas que forem sendo disputadas durante aquele calendário. Então fazia toda a diferença o que o Sotogrado colocaria na súmula. Deve dar polêmica para mais de metro aqui na Espanha, porque no áudio do VAR o árbitro fala que a jogada estava parada, queria expulsar o Vinícius porque ele acertou a mão no rosto do goleiro do Valência com a bola parada, e depois na súmula ele coloca sem a bola em disputa. Então existe uma diferença aqui de poucas palavras e que faz a diferença para o que vai para a súmula e o que pode ser a punição para o Vini. Deve ser uma punição de 2 jogos, eu acho coerente, porque o que o Vinícius faz é perder a cabeça e reagir muito mal à provocação do goleiro do Valência. E aí ele está sujeito a ser expulso, mas daí a pegar 4 jogos é demais. O próprio Vinícius depois pediu desculpa, né? Acho que ele admitiu que tinha ido mal nesse lance e pediu desculpas e depois comemorou, colocou até o sinalzinho de 2 nos emojis e tal. Aqui também tem gente que interpreta que é um sinal ao Valência de 2ª divisão, aliás o Valência é tema ainda para daqui a pouco.
Mas o fato é que deve pegar 2 jogos, e são jogos contra Las Palmas e contra Valladolid. Las Palmas em casa e Valladolid fora. Valladolid é o último colocado. Ou seja, são jogos que o Real Madrid deve conseguir se virar sem o Vini. Dos males, o menor, né? Assim, a expulsão é ruim, claro que é sempre ruim ser expulso, ficar fora, perder jogo e tal, mas pelo menos são 2 jogos acessíveis para o Real Madrid, e que a ausência do Vinícius com o plantel que tem o Real Madrid, o time deve conseguir se virar bem sem ele. E curiosamente a virada sai sem o Vinícius Júnior em campo. É lógico que é simplesmente circunstancial que a virada tenha saído sem ele. Vem um empate numa jogada muito parecida com o do gol impedido do Mbappé, que o Modric acaba finalizando bem. Aliás, as mudanças fizeram bem ao Real Madrid. Mereceu o Real Madrid, se aproveitou também da fragilidade emocional e técnica do Valência. Então, quando viu que o Valência fraquejou, o Real Madrid foi para cima, o famoso sentiu o cheiro do sangue, e venceu. E o Vini, uma expulsão justa, e é algo que ele tem que corrigir, né? Esses problemas que ele tem com os adversários e esses encontrões, e isso está sujeito a que em algum momento o árbitro expulse ele. Já poderia ter acontecido outra vez. Me lembra muito o lance contra o Leipzig na temporada passada na Liga dos Campeões, jogo de volta. Vinícius arriscou ser expulso num lance com o Orban, né? Ele faz uma falta, o Orban levanta, ele também vai no pescoço assim, do zagueiro do Leipzig. Poderia ter ficado de fora dos confrontos contra o Manchester City, que ajudaram a definir a temporada. Isso vejam só vocês. Ser expulso contra o Valência, uma rodada num 3 de janeiro no Campeonato Espanhol é uma coisa. Numa oitavas de final de Champions, seria outra completamente diferente, né? A relevância da expulsão. Então é algo que o Vini tem que ficar mais calmo durante os jogos e se concentrar em jogar futebol, e onde ele é muito melhor do que nesse tipo de atitude.